Olá, amigos. Olha, passado o Natal, uma festa memorável, uma festa que acaba misturando aquela coisa santa e profana, em que as pessoas aproveitam para se reencontrarem com familiares. Acaba sendo uma festa muito de família, né, o Natal, mas também de apelo comercial. E a gente acaba tendo a mesclagem nesse momento de pessoas que têm o Natal como memorização do nascimento de Jesus Cristo, mas existem aquelas pessoas, não sei quantitativamente, delinear o que é que significa isso a nível é, de, de, de pessoas, né? De grupo, enfim, de quantidade, mas o fato é que acho que a maioria vê o Natal mais como a festa do Papai Noel do que a festa de aniversário de Jesus Cristo. Independentemente da conotação, nós também temos que compreender que o Papai Noel representa aquele velhinho bondoso, solícito, alegre, saudável, robusto, e, enfim, acaba atingindo seu objetivo, que é o de levar alegria para as famílias, mas sobretudo para a criançada. Então o Natal passou, deixou um rastro de felicidade, de alegria, de esperança, e olha que nós entramos no Réveillon. Passamos do dia primeiro, estamos hoje no segundo dia do ano, e com certeza absoluta, com esperanças renovadas, perspectivas bastante promissoras. Estamos na expectativa de que este ano seja o ano de nossas vidas. E é isso que nós desejamos. Então, neste segundo dia do ano, nós decidimos reunir algumas pessoas das que a gente sabe que tem muito para nos oferecer de informações e de posicionamento sobre o que passou, sobre o que está acontecendo e sobre as perspectivas do que se espera para 2026. Entre as pessoas que nós convidaríamos, duas foram especiais. As convidamos, elas estão conosco aqui. Estamos falando do professor Guilherme Santos, ele que é coordenador do Movimento de Criação do Estado do Bahia do Sul, um catedrático do assunto, e o engenheiro Francisco França, mais conhecido como Chico França. Ele que pretende nos representar na Assembleia Legislativa, nas eleições que estão por vir agora no próximo mês de outubro. Portanto, eles dois vão dissecar, fazer um raio-x sobre o que é que eles pensam, sobre os acontecimentos e sobre o que está sendo aguardado para Itabuna, para a Bahia e para o país. Na bancada conosco, o parceiro de sempre, né? José Evan Dias, a quem a gente saúda com o nosso bom dia, nesse segundo dia do ano. José Evan, querido, bom dia, meu irmão. Bom dia, Val. Bom dia, nossos convidados. Já no segundo dia aí, 2026. Queremos agradecer ao nosso bom Deus pelo bom Natal que passamos, pelo ano novo maravilhoso. E dizer que vamos aí debater com essas duas figuras maravilhosas, representando o nosso sul da Bahia, a nossa Bahia, Chico França aí, que é pré-candidato a deputado. E vamos daqui a pouco, professor Guilherme aí, vamos dialogar com eles, ó, e vamos aí ver o que é que eles têm para dizer sobre esse ano 2026, que é um ano atípico, ano de Copa do Mundo, ano de política. Então vamos ver aí, daqui a pouco vou falar com essas duas figuras maravilhosas. É isso aí. Queremos ressaltar também que o professor Guilherme, embora não tenha ainda decidido, mas ele faz parte de alguns grupos, notadamente da direita, né? Ideologia da direita. E muitas dessas pessoas têm o convocado para ser candidato a deputado federal. Me parece que ele está meio ainda indeciso, ele vai aqui dizer se de fato ele será candidato ou não. Eu espero que sim, até porque ele tem uma causa a defender, né? Que é a causa da criação do Estado do Bahia do Sul, que é uma coisa assim que a gente vai aqui um pouco também discutir sobre esse assunto. E nós, justamente por conta deste fato, a gente começa o nosso podcast de hoje com o Guilherme, dizendo para mim, Guilherme, os convites que estão surgindo, eles são aceitáveis, estão em estágio de espera, de análise. Como é que está o professor Guilherme dentro do contexto de uma suposta ou possível candidatura ao Congresso Nacional? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Val Cabral. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os nossos internautas. Parabéns aí à TVI por esse programa. E bom dia também, Chico França. Gente, é o seguinte, Val Cabral, muitos convites, como você citou, né? De vários lados, inclusive partido de centro, até de esquerda. Também, né, cara? Até de esquerda me convidando para ser candidato. Como você sabe, não era uma pretensão minha de ser candidato, né, a deputado. Eu queria, na verdade, dar uma descansada de política, política partidária. Cansa, né? Cansa. Aí, mas acontece que nas últimas reuniões que nós fizemos, nós procuramos algumas pessoas que pudessem assumir a defensoria dessa causa, que é a criação do Estado do Bahia do Sul.
Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não tem coragem, né? Acha que vai se indispor com o eleitor, o candidato não quer se indispor. Eu vou defender a criação de um novo Estado e aí eu posso desagradar o eleitor contrário, então não quero não. Nós tentamos em 2018 nós tentamos alguns deputados para que defendessem a causa e naturalmente a gente ia apoiar essas candidaturas. Nenhum aceitou. E agora dos que estão aí escalonados para ser pré-candidatos, que ainda não estão no poder, também nós temos as dificuldades, não querem assumir a posição de defender a criação do Estado. Aí nestas duas últimas reuniões o que ficou definido foi isso, olha, já que a gente não encontra fora do nosso grupo alguém que queira defender a criação do novo Estado, a gente mesmo vai ter que apresentar um candidato. Foi quando surgiu a ideia do meu nome, por vir aí debatendo isso desde 2012 com você, doutor Hamilton e outras personalidades de Itabuna. Então, aí nesse convite, nessas propostas, a gente parou para pensar. Tudo bem, então a gente tem que defender a causa, vamos colocar o nome, a gente está estudando partidos, né? O certo é que você efetivamente será candidato. Decidido pelo grupo, sim. Certo. Então, assim, o que acontece? A gente tem aí no PL uma aceitação no PL, que é o partido que eu sou filiado, né? Mas a gente já teve o convite de vários partidos de esquerda, de centro-esquerda, É isso que a gente, centro-direita. no instante, vai dissecar, no instantinho, porque agora eu vou querer saber de Chico França. Chico, você orbita entre os eleitores da direita. Até pouco tempo atrás, você dividia essa parcela do eleitorado com Pancadinha e com Isaac Neri. Ambos também ligados a Semineto, à direita, enfim. Mas, de repente, ambos foram para o palanque do PT. Foram para outra vertente ideológica. E me parece que da direita, aqui para deputado estadual, restou somente Chico França. Isso significa uma perspectiva favorável no seu planejamento de votação? Como é que está a sua análise a respeito desse assunto? Você é candidato único da direita, ou tem outros nomes também postulando? Como está a situação? Chico França, 2026, pré-candidato a deputado estadual. Bom dia, Val. Bom dia, meu amigo Guilherme. Bom dia, meu amigo Josevan. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui nesse podcast com você, porque é um veículo de comunicação que a gente, com muita facilidade, chega ao seu público, que é muito grande, não só de Itabuna, mas em toda a região. Hoje, nós estamos passando o seguinte: nós estamos em 2026, que é o ano de Copa do Mundo, certo? E por ser ano de Copa do Mundo, nos traz muito aquela ideia na mente dos candidatos Copa do Mundo. Então, por conta disso, evidentemente que eu não serei o único candidato da direita. Tenho um conhecimento em Itabuna muito grande, postularei a minha pré-candidatura a deputado estadual exatamente por um caminho que eu sempre trilhei. Eu fui candidato a prefeito em Itabuna, defendendo uma bandeira, que é a bandeira da direita, a bandeira do conservadorismo, a bandeira da geração de emprego e renda, a bandeira do empreendedorismo, a bandeira do que realmente representa progresso para a nossa Bahia, progresso para o nosso Itabuna, progresso para o nosso Brasil. Por conta disso, aí sim, eu sou candidato por uma linha que você falou, que os dois que declinaram foram para o lado de lá. Evidentemente que quando ele vai, o voto não é dele, o voto do cidadão, ele vota numa ideia. Quando ele mudou de ideia, claro que o cidadão não vai votar, que a cidadã não vai votar nele, vai votar em uma outra ideia, que é a ideia que o cidadão pensa que é o ideal para a Bahia. Então, nós estamos aí, vamos levar a campanha, vamos levar a pré-campanha de maneira que convença a todos os eleitores que o que vai representar para a Bahia, para Itabuna, vai ser o melhor para nós. Bem, professor Guilherme, nessa campanha aí da divisão da Bahia, Estado Sul e Estado... Não é isso? A gente chama de Bahia de Salvador e Bahia do Sul. Bahia do Sul. Além do Sul, desse grupo, e que eu apoio, acho que é o certo para a nossa Bahia. Nós tivemos aí... Qual foi a época? Nós tivemos uma campanha muito forte. Já tivemos dois momentos. Dois momentos bons nós tivemos aí, mas teve um momento fortíssimo. E até os 85. 85, o Gil, a Betânia se envolveram. Porque eu acho que ali seria o momento certo. Agora, com esse lançamento aí, o senhor acredita que teremos aí essa campanha de novo forte? Olha, o primeiro passo, Josevan, é a gente engajar as pessoas e convencer
do potencial das nossas regiões sul, que eu chamo de Grande Sul, de convencer as pessoas de por que é melhor, do porquê é melhor a gente nos tornarmos independentes. É porque vai trazer, nas palavras de Chico, vai trazer independência, o progresso para nosso povo, para nossa região, é mais saúde, mais educação, mais emprego, mais tudo de bom. Mais segurança, né? Mais segurança. Então, essa é a nossa causa, o fato da gente estar defendendo a criação do novo Estado. Aí o que acontece? Esse primeiro momento é um momento que a gente está nesse diálogo com a população, esclarecendo o porquê, como, né, de que forma será. Né? É preciso ter uma voz no Congresso para que haja essa articulação de estar levando o projeto avante, tá entendendo? Então, assim, o que é que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo estudos, né, os estudos preliminares da criação do novo Estado, e estamos também tendo essa discussão com a população. Fizemos já 2 sessões especiais em câmaras de vereadores, nós vamos agora fazer uma mídia forte, né, para a gente estar esclarecendo a população sobre o que significa essa independência para nós sul-baianos. Interessantíssimo. Meu amigo Chico França, o ano passado, o pré-candidato a semineto esteve em Porto Seguro, inclusive, com o presidente do PL a nível nacional. E aí foi garantindo aí que tem o nosso Chico França, ele nos apresentará muito bem. Quem será o seu parceiro federal para que possa esse ano de lançar a campanha? Você fala no deputado federal. Você está igual, vem? Quem será o seu parceiro federal? Nós estamos teremos vários, né? Nós estamos conversando com vários, porque a gente tem que ver o que é bom para Itabuna, o que é bom para a região. E, como eu falei, esse ano é um ano de Copa do Mundo, nós não podemos estar aqui procurando um candidato a deputado federal que venha aqui só para pegar a voto e dar as costas. Então, nós estamos conversando dentro do partido. Tem a deputada Roberta Roma, postulante à reeleição, que nós estamos conversando. Tem também o Leandro de Jesus, que é deputado estadual hoje, e deverá vir candidato a deputado federal. São forças que a gente está mostrando que Itabuna e a região precisa de uma pessoa, um deputado, uma voz que clame por ela, porque do jeito que está Itabuna, para você ter uma ideia, nós éramos melhores em termos de captação de recursos, em termos de PIB, melhor do que uma série de cidades. A gente era conquista, né? Vitória da Conquista está com 12 bilhões de PIB. Ilhéus está com 7,2 bilhões de PIB. Itabuna está com 5,1. Então veja o quanto nós decrescemos, certo? Então tem que ser um deputado que bata na porta também, que ajude o prefeito a bater nas portas aí, principalmente do governo federal, para dar subsídio e trazer indústria, porque o que cresce uma região é indústria, sem dúvida. Então tem que ser isso aí, o caminho tem que ser, não é pensando se a bandeira é Chico França, a bandeira é a região, a bandeira é Itabuna, porque quando você fortalece uma cidade, fortalece uma região, claro que você dá um retorno para toda a comunidade daquela cidade, porque nós temos uma cidade hoje que o futuro, infelizmente, do jovem é a rodoviária. Você forma seu filho, o filho vai para o mercado de trabalho. Cadê o mercado? Cadê o trabalho? Não tem. Aí entra num ônibus, entra no avião e vai embora daqui. Deixa para você só a saudade. Então, uma cidade que investe, por exemplo, nós investimos em educação, investimos em alguma coisa. Inclusive, o retorno não é tão bom quando você tem índice que mede isso aí, você percebe que não é tão bom. Mas ainda assim, investiu em educação, formou o jovem sai da escola, pronto para o mercado de trabalho e não tem. Então, nós temos que traçar esse caminho, tem que fortalecer a nossa região. Nós temos aí, em Ilhéus, um porto que seria construído e está aí parado. Temos uma ferrovia que vem, 75% dela está pronta, está parada. Em Itabuna nós temos um cruzamento de 2 rodovias importantíssimas, que é a 101 e a 415. E nada disso utiliza, fica no ponto positivo para a gente, não, então alguma coisa errada. Os caminhos estão chegando e são obstruídos. Temos que abrir caminhos, e abrir os caminhos exatamente para gerar emprego e renda. Bom, Guilherme, dá para perceber que, embora ambos sejam candidatos da direita, mas existe uma distinção de posicionamento em relação ao que fazer para o engrandecimento da região e de Itabuna. O Chico, ele aposta muito na ideia de que um deputado federal, de que a política
pode reverter esse quadro de letargia a que estamos submetidos. Já você acha que só vai mudar com a independência da região, com a criação do Estado Bahia do Sul. Você acredita que o Chico está certo e você está certo, que os dois projetos podem ser conciliados? Ou seja, enquanto o Estado não vem, o bom é que nós tenhamos representantes no Congresso que possam efetivamente viabilizar obras e verbas para esse arrumamento que a região precisa de desenvolvimento? Bom, você já respondeu por mim, né? Porque... E a minha intenção não foi fazer pergunta e resposta ao mesmo tempo. Na verdade é essa, o Chico está certo e eu estou certo. A região não tem representatividade e esse é um grande pecado nosso. A gente vota muito para os deputados de fora que não entregam nada depois. Quando muito, uma ambulânciazinha, uma emenda pequena, aí a gente fica a ver navios sempre assim, em todas as eleições. O Chico denominou aí, Copas do Mundo, né? O cara vem aqui só de eleição, não tem compromisso nenhum. Então a gente não tem representatividade. Essa região aqui, olha, observem que tem cidades aí que avançam, crescem, Itabuna está aqui nesse marasmo. A região sul em si, a gente tem... Jiquié teve 2 governadores. Pois, né? E a gente, 2 governadores, e a gente tem aqui, olha, alguns deputados. Se você for perguntar quais são os deputados da região sul, algumas pessoas vão parar para pensar. Buscar na mente quem será? Quem é? Quem? Por quê? Os caras não têm, não representam a vontade do povo, não buscam nada de progresso para a nossa região. Então, assim, o deputado, eu fico observando, parece aqueles vereadores que fazem o pedido de providência para o prefeito trocar a lâmpada do poste. Os deputados agem de tal forma. Não discute a região de forma ampla. A gente faz aí as discussões em torno do Estado da Bahia do Sul, era para os caras estar participando, até para ser contra. Tá participando. Não, eu quero entender como é que vocês estão apresentando esse projeto. Por que é melhor para a gente? Não tem um registro de um deputado que se preocupe com uma causa global da região, sabe? Aí fica assim, pontualmente pedindo alguma coisa, sabe? Uma ambulância, uma emendazinha para o hospital. O cara não discute a região. Vai perguntar sobre a região, ele não vai saber responder. Tá? Os problemas da região, o deputado não vai saber responder. Então a gente tem que dar um baixa com esse tipo de deputado. A gente tem que pegar o deputado que tenha compromisso com a região como um todo. É claro que ele tem que discutir as pequenas coisas também, mas eu estou dizendo assim que tem que ser amplo, discutir com amplitude a política é debate, e é debate da região. O deputado não é deputado de Itabuna, o deputado de Ilhéus, o deputado de Jiquié, é deputado da região, não é isso? E deputado federal, a gente está aqui, a gente está aqui padecendo, porque a gente não tem uma representatividade local. Então, assim, Val, o que você já respondeu por mim fica mais fácil trilhar agora, que você já falou. Então, o que acontece? O cara vem de fora, tá, se elege, o Chico falou, Copa do Mundo, não tem compromisso de votar aqui depois, só 4 anos após a eleição para buscar o voto. Mas não entrega nada. Então, assim, é preciso ter representatividade. Por conta disso, é preciso nós nos tornarmos independentes. É preciso, como os portugueses tinham o lema navegar é preciso, nos tornarmos independentes da Baía de Salvador é preciso, porque a Baía de Salvador é devedora da União. E a gente tem como nos tornarmos contribuinte líquido da União. Nós podemos, num futuro bem próximo, do Estado aprovado, a gente está superando a economia do Estado do Espírito Santo. E a Bahia não é contribuinte líquido. Tá? Então falta gestão nesse Estado. Há muito tempo. É isso aí. Ô Chico, o PL tem sido um problema na questão ideológica. Tem um deputado Jonga, deputado federal, que é mais petista do que o Assunção, o deputado petista, e do que os comunistas. É um deputado mequetrefe na direita, mequetrefe no PL. Só que para estadual também a situação não é diferente. Que tem um tal de Vitor e um tal de Raimundinho da JR que eu vou te contar, cara. O Raimundinho, a coisa é tão ridícula que ele chega a ser vice-líder do governo, cara. Quer dizer, como é que pode, João? A própria Roberta, uma deputada inexpressiva para a questão ideológica. Você não vai lá se manifestar para os índices deploráveis de desenvolvimento humano a que a Bahia está submetida. É uma deputada insossa, sabe? E o outro é pior, o João é pior, porque a Roberta, pelo menos, é insossa. O outro não é insosso, é intrépido, mas é mequetrefe, sabe? É vira-folha, é lagarta, é um cara que está mais para PT do que para PL, está mais para Lula do que para Bolsonaro.
E eu lhe pergunto, você se sente bem num partido com esse tipo de conflito ideológico ou de pessoas que são eleitas levantando o nome, levantando não, sendo levantado pelo bolsonarismo, pela direita, pelo eleitor conservador, e uma vez eleito vai fazer papel de calhorda, como é o caso do Jonga e do caso do Raimundinho, sobretudo? Como é que você se sente participando de um partido assim? Veja bem, Bolsonaro tentou lá atrás criar o partido dele. Você percebeu o quanto foi difícil e quanto dificultaram a possibilidade da criação do partido. Testou para ele entrar no PL. Né? Nós estamos no PL. Evidentemente que na sua família você tem problemas que divergem, que pensa tão diferente de você, quanto mais um partido político, né? Claro que o partido político, o ideal seria o quê? Desviou da conduta do partido, expulse. Mas nem sempre é assim. Você percebe que você citou aí o caso de 2 deputados, um federal e um estadual, que trilham exatamente caminhos que não são os caminhos que indica que o programa do partido. Então, as correções deveriam ser feitas já lá quando ele assume uma bandeira de partido e não segue aquela linha, aquela conduta. O próprio partido deveria excluir. Não feito isso, cabe agora ao eleitor excluir. O eleitor vai ter agora a opção, já sabe como é a conduta de cada um, e aí sim vai votar naquele que ele imagina, porque cada eleição que se chega, tem uma série de candidatos mostrando os programas, que nem sempre segue. Agora, no meu caso, com muita facilidade, todo mundo conhece a minha história. Eu entrei na política não por interesse, eu entrei na política por ideal. Deixei para entrar na política, até o próprio amigo Guilherme aqui foi um dos mentores que me convenceu a entrar na política. Na terceira idade que eu estou entrando na política. Então, cabe a mim agora aqui chegar, mostrar uma coisa que eu não vou fazer. Sabe? Por quê? Interesse financeiro não preciso. Interesse de galgar alguma posição social não preciso. Porque eu estou entrando na política com o objetivo realmente de mudar o que está aí. E só muda, meu amigo, na eleição. É isso aí. Antes de José Vamos ter participação, vamos a um breve comercial, né? Tomar uma aguazinha, né? É coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá. A Bahia Cacau é a pioneira em chocolate de qualidade, feito pela agricultura familiar brasileira. Com nossos produtos, você saboreia o verdadeiro cacau da Bahia, com os aromas irresistíveis e sabores únicos. Nossas deliciosas barras, bombons e outros derivados são feitos com carinho por nossos 104 agricultores familiares. Localizada em Ibicaraí, Bahia, cada pedaço de chocolate carrega a tradição e a excelência de nossa região. Experimente a autenticidade da Bahia Cacau e deixe-se encantar pelo sabor único do nosso chocolate. Visite-nos hoje mesmo e descubra o verdadeiro prazer do cacau brasileiro. Professor Guilherme. Professor Guilherme, eu pensei que tinha alguém da esquerda hoje, para debater. A ideia era Só essa. veio os dois aqui. São dois nomes bons. Acreditamos que... Você me permite uma observação? É que a turma da direita, como está todo mundo encastelado no poder, você já percebeu que eles só prosperam quando estão ganhando salário de Marajá ou de Marani no governo? Aí o que é que eles fazem? Aí eles estão tudo lá, né? Todos ricos, sobretudo a cúpula. Aí já passaram o Natal, passaram o Réveillon, só vão votar as atividades lá para o dia 15, dia 20, e eu espero que votem depois de 4 ou 5 meses depois, porque quanto mais distante eles estiverem do poder, paradoxalmente, melhor para a população. Professor Guilherme, nós estamos aqui, como eu falei no início, um ano atípico, futebol, eleição. Com certeza o senhor deve marchar com o pré-candidato Arcélio Neto. Qual a posição do Neto referente a essa divisão da Bahia? Sabe? Já tocou desse assunto com ele? Olha, evidentemente que os candidatos preferem não falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado, né? A proposta eles chamam de divisão, a gente chama de independencionismo,
É muito polêmico, né? Então o cara entrar nessa seara, ele tá discutindo se é a favor ou contra, eu entendo que eles não vão entrar, embora lá no seu íntimo ache que deva acontecer. A Semineto, não acredito que ele vá se pronunciar a favor, nenhum candidato a governador vai se pronunciar a favor dessa situação, tá? A gente deve marchar com ele até que tem até o mês das convenções para decidir isso, né? Tá caminhando para que seja ele. Né? Eu sigo Bolsonaro. Né? Meu candidato a presidente é Flávio Bolsonaro. Já tive uma conversa com a Semineto. Nós conversamos longamente, né? E deixei claro isso para ele, inclusive, que eu sou bolsonarista. Tá? Não como símbolo, mas por razão. Tá? Então, não temos essa preocupação hoje, sabe, José, se ele vai se pronunciar favoravelmente. Nenhum candidato nem espera isso, como eu estou dizendo, não espera. Tá? Por conta esse receio que os candidatos têm do eleitor interpretar errado, quer dividir minha Bahia. Aí quando a gente iniciou o programa, não sei se foi você que falou, daquela campanha lá em 85, que foi, né? Que Betânia, Gal, Gil, Caetano, eu acho até que Jorge Amado, que é daqui da região, se pronunciou contra a criação do novo Estado. Nós tivemos Fernando Gomes ali defendendo a criação do Estado de Santa Cruz, e Fernando foi muito combatido. Muito, até dentro do seu partido. Valdir Pires contra, a gente teve o Baldo Dantas, que era também do partido de Fernando, contra o Estado. Então foi uma pressão muito grande que ele sofreu. Mas a gente bateu na trave na criação desse Estado. Esse Estado teve, inclusive, já um anteprojeto de lei aprovado. Já com os artigos e tudo, lá dizendo como seria o judiciário, como seria a saúde, como seria a estrutura administrativa desse Estado. Então, assim, e no momento que a gente vivia da monocultura. A gente vivia da monocultura e o Estado foi lá, o parecer da Comissão de Redivisão Territorial do Brasil, a comissão deu parecer favorável, dizendo que esse Estado tinha condições de se tornar independente e que não daria prejuízo à União. Lá atrás, 85, vejam só, e a gente só tinha vivido da monocultura do cacau. Hoje a gente tem, tá, um catálogo muito grande de serviços, de indústria, de minério, né? Inclusive minério, na nossa região a gente tem aqui a incidência de um minério que é muito raro, o nome já diz, terras raras. A gente tem Jequié, a gente tem Belmonte, a gente tem Alivaro do Jiquiriçá, entendeu? Onde está a maior reserva do Brasil desse tipo de minério e onde trará assim, uma reserva muito grande para a economia do novo Estado. Mas tem urânio também, né? Sim, também urânio, Caetité. Então a gente tem muito minério. Esse estudo preliminar já aponta, quando eu falei que nós poderemos superar o Estado do Espírito Santo em 2035 como contribuinte líquido, já é um estudo preliminar que mostra isso. A gente está submetendo a uma comissão de economistas para estar estudando e dar a chancela nesse estudo preliminar. A gente já tem um estudo de geográfico, que é do Donizete Casolato, né, que é da USP, e nesse estudo ele aponta como ele dá um parecer favorável à criação dessa nova unidade federativa, que é o Estado que a gente agora denomina de Estado Bahia do Sul, o antigo projeto de Estado de Santa Cruz. Ele já deu seu parecer favorável, vai fazer um artigo, inclusive falando isso, já esteve na região falando sobre a criação do Estado Bahia do Sul. E a gente vai ampliar essa discussão, mostrar às pessoas por que é melhor a gente criar, por que é melhor a gente ser independente, porque a gente pode crescer muito, sair dessa vida de pedinte, de cuia na mão, para ter uma situação bem favorável, bem avantajada em relação à economia. Você já tem esse apanhado, são 407 municípios. Aonde seria a divisão? Como seria? Quantos municípios queria para cá? Quantos seria para lá? Já tem? A gente tem, se a gente dá mais de 160 municípios, mais de 160, incluindo os municípios da região do Vale do Jiquiriçá, que ali já pertence ao centro-sul, né, do Vale do Jiquiriçá, temos Baixo Sul, o Sudoeste, que é a região de Conquista, Caetité, Brumado, né, aí a gente tem o Extremo Sul. Então a gente vai essas regiões todas que a gente denomina do Grande Sul, que formariam esse estado. Tá? Há uma proposta da gente discutir com os mineiros também a inclusão de alguns municípios lá. Numa tentativa que Fernando fez, inclusive, mas quando ele apresentou o projeto lá no Congresso Nacional, ele foi orientado a tirar os municípios de Minas Gerais, né, que são aquela região de Almenara, assim, o município dos Baianeiros, que é assim, são municípios que pertencem oficialmente a Minas Gerais, mas todos fazem comércio com o extremo sul da Bahia, né, todos
tudo que eles fazem, toda a vida do povo baianeiro ali é com a Bahia, né? Não é com Minas Gerais. Então os costumes também são costumes baianos, mas a gente, geograficamente, eles estão lá inseridos dentro da questão do estado de Minas Gerais. E a gente está querendo essa discussão com os políticos de Minas, né, com bancadas de Minas Gerais, para que a gente possa estar discutindo isso. Bom, Chico, a gente percebe aí que o Guilherme, o professor Guilherme, ele tem essa proposta de apresentar como interessante na sua opção de voto o projeto de criação do Estado do Rio Grande do Sul. Mas existe já em vigor o projeto de criação da zona metropolitana, envolvendo basicamente Itabuna e Ilhéus, que inclusive está na Constituição baiana, foi colocado lá, me parece, por Renato Costa e Antônio Vieira, alguma coisa assim. Está dentro da sua programação de mandato defender a zona metropolitana, ou você acha que não tem absolutamente nenhuma pertinência essa iniciativa? Bom, logo no início eu cometi até uma gafe quando não também incluiu o meu amigo Guilherme como um dos que a gente deve marchar junto, porque até aqui Guilherme estava na dúvida, até as últimas conversas que eu tive com ele estava na dúvida. Perceba aqui que ele já está formatado. E também pode acontecer de você apoiar mais de um deputado. Está aqui formatado que ele já será um pré-candidato a deputado federal, que para nós aqui para a região será... E já é federal, né? Sim. Era um nome que vem a somar. Quanto à região metropolitana, eu sou a favor, totalmente favorável, e buscarei caminhos para que isso, uma vez candidato e eleito, buscarei caminho para que isso se consolide. Porque uma região metropolitana você cria uma série de vantagens. Eu lá atrás até perguntei se da possibilidade de se poderia na região metropolitana inserir o transporte urbano, mas aí o pessoal que entende dessa área de a região metropolitana disse não, e continua o transporte interurbano. Veja aqui Itabuna, se você pega um ônibus e vai para o Cidadélio, você tem um transporte interurbano. Então isso aí já resolveria, certo? Então, claro que a região metropolitana é melhor para o todo, para captação de recursos, para direcionamento, para projeto de uma cidade, de uma região bem melhor. E eu buscarei esse caminho, sim. Se o projeto está lá, por que não chamar o projeto, aprovar e botar em evidência? Chico, nós temos uma região grande, boa, ampla. Qual o projeto de Chico, não só para Itabuna, mas para toda a região, que possamos ter um deputado estadual representativo da nossa região? Nós temos que buscar lá fora, né? Porque a região em si só não tem, não alavanca um progresso. Nós temos matéria-prima, mas falta trazer alguma coisa que seja transformadora nisso aí. Por exemplo, a ferrovia está aí próximo. Bota a ferrovia para funcionar. Por que que na região não tem uma indústria metalúrgica? Certo? Indústria metalúrgica que o minério de ferro está próximo, tem a ferrovia, traz para cá, vai implanta uma região metalúrgica, porque essa região com a indústria da metalurgia, é claro que potencializa, que gera emprego e renda, e vai ser um polo de desenvolvimento. Isso vai resolver um deputado estadual? Não, mas vai bater na porta do governador, vai ver com o deputado federal, vai bater na porta do governo federal. Por quê? Quando você traz indústria para a cidade, claro que você potencializa a cidade e a região. Itabuna, você falou o Baldo Dantas foi que implantou o CITA, Centro Industrial de Itabuna. Vai lá no CITA hoje. Está cheio de mato. Por que não revitaliza aquilo ali? Por que não traz para a cidade de Itabuna indústria para aquele polo ali? Então, quando você traz indústria, você gera emprego, gera renda e fica na região. O comércio é bom? Agora, vários mercadões indo para aqui, vejo isso como um progresso. E os mercadões fazem aí, gera comércio, mas o lucro vai embora, certo? Gera emprego, 200, 300, 400 empregos, sim, mas tira o emprego da periferia, do pequeno comerciante. Então, a gente tem que caminhar por aí, fortalecer a saúde, fortalecer a prestação de serviço. O Itabuna já foi polo de desenvolvimento, está pensando no serviço de saúde. Hoje, você precisa de fazer uma cirurgia ortopédica, você não faz aqui. Tem que ser fora de Itabuna. Então, você veja que fomos polo de desenvolvimento em várias áreas e hoje estamos declinando. Tá bom,
pode ficar só no eu já fui, falar sobre o passado, ou então o pretérito, né? Eu serei, eu seria, não pode, eu seria, não pode. Então tem que ser presente e futuro. Bom, sobre o futuro, o que é que você avalia neste ano de competitividade contigo no voto para deputado estadual? Nós temos aqui, por exemplo, como já falamos aqui, o Pancadinha e o Isaac, ambos no palanque de Jerônimo, pedindo voto para deputado estadual. Nós temos Andréa Castro, primeira-dama, também no palanque Jerônimo. Me parece que no palanque bolsonarista só tem o Chico, embora existam sim ensaios aí da doutora Silvia, do Radindinho, tem outros candidatos também ensaiando possíveis candidaturas. Mas independentemente dessa realidade, quem você acha que vai polarizar com Chico França? Você acha que Chico França e Andréa Castro vai disputar o voto majoritário, ou você vê espaço para outro nome, ou que você também não esteja nessa polarização? Qual é a sua realidade para este ano? Eleição do legislativo, diferentemente do executivo, as polarizações são menos. Não tem essa intensidade tamanha. Quando você tem uma candidatura ao executivo, você tem uma polaridade mais direta. Você tem 3, 4, 5 candidatos, onde tem uma polarização violenta. Violenta não, uma polarização acirrada, certo? E no caso do deputado estadual, essas polarizações ficam menores porque você vota, na realidade, pelas ideias. As ideias, evidentemente, as ideias minhas não serão as ideias da primeira-dama, são ideias distintas, certo? Então, eu vou mostrar nosso projeto, vou mostrar nossas ideias e imagino, inclusive, que se polarizar com ela, ótimo, será um divisor de água entre um que já está prestando serviço, que é o esposo, e o que mostra o que será um futuro para Itabuna, que a gente espera que seja um futuro bem melhor do que o que está aí estabelecido. Professor Guilherme, para nós será interessante, o seu nome é federal, que acabou de falar aqui agora, vamos ter que, se eu não me engano, de 4 a 5 a 6 nomes estadual, né, na região. Sim. Né? Não, Itabuna, estadual que eu tenho 6. Mas federal, está vendo aí o professor Guilherme despontando. Pode tirar uma casadinha, uma parceria boa aí, professor Guilherme e Chico França, ambos são do PL. Chico já chegou até a anunciar essa possibilidade. Isso é importante. E para a região é importantíssimo também termos 2 representantes. Professor Guilherme, essa possibilidade pode acontecer? Da parceria com o Chico França? Rapaz, nós, na verdade, já somos os parceiros aí, né? De longas datas. Apoiei Chico para prefeito, né? Acredito em Chico, creio no potencial dele, acredito nas propostas dele. Entendeu? Para mim seria honroso se a gente pudesse caminhar juntos aí nessa... E parece que ele já falou que pode acontecer isso sim. Claro. Então, eu sou engenheiro, sou matemático, então eu entendo que o somatório é bem melhor do que a subtração. Se a gente puder somar e multiplicar, não tenha dúvida que dividir e subtrair será no nosso propósito. Uhum. Pois é, estamos na mesma legenda, né? E aí, eu não sei se vou continuar até lá. Mas está no mesmo palanque. Mas no mesmo palanque, com certeza, isso é. Guilherme, você, em relação ao Estado do Bahia do Sul, é claro que esse é um projeto que pode não vingar a curto prazo. Uhum. Mas a zona metropolitana já é uma realidade mais palpável, uma coisa que pode acontecer daqui a 5, 2, 3 anos. Você é favorável à zona metropolitana? Sou favorável. Inclusive, já participei da discussão em torno disso. Já existe né? Ilhéus e Itabuna já estão... Já existe essa modalidade aí de junção das duas cidades. E é necessário. Eu acho necessário. É muito boa para a nossa região e eu sou favorável. Ô Chico, a zona metropolitana de Salvador tem algumas particularidades. Por exemplo, quando você entra na cidade... É chamado, corrigindo aqui, Val, desculpa, é a conurbação, né? Isso. Eu coloquei uma palavra errada. Quando você entra em Salvador, partindo de Itabuna, você se depara com Simões Filho. E aí você não sabe onde você sabe onde começa Simões Filho, mas não sabe onde termina Simões Filho e onde começa Salvador. Quando você vai para o lado do norte, a mesma coisa acontece em relação a Lauro de Freitas. Inclusive, o aeroporto de Salvador não é de Salvador, é de Lauro de Freitas. Você não sabe, você pode até saber onde termina Salvador, mas não sabe onde começa Salvador, mas não sabe onde termina, por conta dessa dicotomia territorial com Lauro de Freitas.
Já Itabuna e Ilhéus parece que caminham a largos passos para uma situação muito parecida, que nós já temos entre as duas cidades, universidades, atacadões, né? Mercadões, nós temos condomínios, nós temos a CEPLAC, a UESC, enfim. Você prevê para daqui, por exemplo, 10, 15, 20 anos, as duas cidades estarem tão intrínsecas territorialmente de você não saber definir no visual onde começa, onde termina uma cidade da outra? Não tenha dúvida. Hoje, você já não sabe onde começa, onde termina. Quem é de nós que chega ali no Cidadela e diz que você está em Ilhéus? Certo? Você já está difícil de distinguir. E a tendência é aumentar, porque à medida que há uma expansão imobiliária e que ocupa essas margens da rodovia, você que vai transitar entre as duas cidades não vai perceber. Quem vai perceber é exatamente o gestor, porque sabe onde é que ele vai receber os impostos. Esse aí, não tenha dúvida, que não vai deixar de passar. Sr. Guilherme, o aeroporto, está se falando aí, em um novo aeroporto para Itabuna. O senhor sendo eleito, esta confirmação vem do aeroporto para Itabuna? Sim, com certeza. É importante? Com certeza, muito importante. Nós tivemos um aeroporto aqui que já recebeu até o Boeing 737, né? Mesmo com aquelas dificuldades do 737, e a gente perdeu isso. Itabuna tem perdido muito por falta de atuação política. Tudo é política. Vejam só, a questão dos atacadões que tem lá, o lado também negativo, que termina prejudicando os pequenos mercados e tal, mas assim, se vem o atacadão, olha só como é a atuação política e o que ocorre aqui das pessoas perderem as divisões por conta de falta de atuação. Falta de tino administrativo. 2 atacadões ali no município de Ilhéus, que viriam para Itabuna. E não se estabeleceram por falta de atuação das equipes do então prefeito de vir para cá. Tá? Então, assim, todos os impostos que são arrecadados ali na compra do material foi para Ilhéus. Falta de vontade, atuação e capacidade política. O político que se propõe a defender o povo tem que estar atento para essas coisas. O que eu posso fazer para defender meu povo? O que eu posso fazer para buscar mais melhoria para o meu povo? O cara não pode ficar só olhando para o seu umbigo. O que acontece é isso. O cara, se elege deputado, fica olhando para o umbigo. Quanto é que ele vai ganhar por mês? Quanto é que ele pode aprovando um projeto para receber de propina para aprovar? E a gente tem muito isso, a gente tem que acabar com isso. E o povo tem que ficar atento. Atenção a vocês aí que estão me ouvindo, me assistindo, pelo amor de Deus. Observem esses deputados que já vieram, passaram, você votou. O que ele trouxe de fato para vocês, para a nossa região? O que ele discutiu da nossa região? Nada. A sua vida não mudou em nada. Continua a mesma coisa. A cidade não mudou a mesma coisa. É isso. Tá? E até o daqui que não faz nada também tem que ser avaliado. Não, esse cara veio, fez o quê? Porque um deputado tem que fazer um trabalho grande. Eu volto a dizer, estou insistindo nisso, desculpe estar sendo repetitivo, mas o cara vem pedindo eu esqueci como é que chama o dinheiro que eles mandam? Emenda. Uma emendazinha ínfima para um hospital, uma ambulânciazinha. Eu fiz para o povo, discute o povo. Vai discutir a agricultura, que precisa de um impulso, precisa ser respeitada, discute aí com os produtores rurais que estão agora aí acanhados diante de uma política terrível contra os produtores rurais, discute serviço. Aí a saúde, por exemplo, que vocês tocaram muito bem aqui, olha só o que Chico falou. O cara, para fazer uma cirurgia ortopédica especial, tem que ir para Salvador. E cirurgias até mais simples, aqui, assim, de média complexidade, tem que ir para Salvador. Aí se desloca de Itabuna, de Arataca, de São José, seja de onde, numa ambulância para Salvador, chega lá, fica fazendo a cirurgia. Quando vai com um acompanhante, e o acompanhante sem dinheiro, às vezes fica com fome, dorme na cadeira, dura lá, fica 2, 3 dias esperando a ambulância e buscar de volta, tá? Porque os prefeitos fazem esses pactos para operar em Salvador, seja onde for, longe, distante da cidade, dos cidadãos, e aí termina sacrificando as pessoas, fazendo as pessoas passarem por dificuldades que não deveriam estar passando. E essa é um dos fatores que nós estamos propondo aí, a separação, nós propondo a independência nossa em relação a isso, por mais respeito, por mais dignidade. Está faltando isso. Chico, você na condição de engenheiro, a gente percebe que Itabuna, ela cresceu muito nos últimos anos verticalmente. Nós temos muitos prédios aqui que há 10, 15 anos atrás não existiam. Na sua qualificação técnica, você como profissional de engenharia,
Você acha que essa é uma tendência? Itabuna parte para uma cidade vertical, já que nós temos uma asfixia muito grande no desenho urbanístico, e sobretudo de acessibilidade, de vias públicas. Qual é o desenho que se faz para Itabuna para daqui mais uma década? Itabuna, ele já foi um polo de desenvolvimento na construção civil, certo? E eu fui protagonista disso. Devo ter feito aí uns 13 a 15 prédios, os que estão aí. O solo de Itabuna é um solo, a topografia de Itabuna é uma topografia irregular, cheia de altos e baixos. Se fosse uma topografia plana, favoreceria muito a construção de condomínios horizontais, de casas. Com essa topografia aí totalmente irregular, claro que fica difícil a construção de condomínios horizontais, então parte para construir condomínios verticais, que são o que você falou, os prédios e tal. Hoje, no momento, o Itabuna passa por uma asfixia no mercado imobiliário. Tá? Eu fiz 104 apartamentos ali, nós fizemos 104 apartamentos ali no Castária e vi a dificuldade de vender. Temos lotes aí para construir mais e estamos na parte de compasso. Se faz, se aguarda, se vai amanhã, porque o mercado imobiliário hoje em Itabuna não passa por um momento tão bom como passa em Ilhéus. Ilhéus está tendo um boom imobiliário fora do normal. Fala-se inclusive em bolha, mas eu não estou vendo essa bolha que a cada ano que passa, mais lançamentos se faz e mais empreendimentos se vende, né? Porque é um caso até bem definido de mercado. Itabuna, quando faz, você vende para Itabuna e para a micro-região. Ilhéus, quando você constrói, você vende para o mundo. Você vende para Itabuna, muitos compradores de Itabuna. Você vende para Goiás, você vende para Itália, vende para a Suíça. Certo? Então, o mercado é amplo. E demorou, inclusive, muito para Ilhéus enxergar isso. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir em Portugal e lá estou no hotel, liguei a televisão e um programa de turismo. Aparece na televisão lá o mapa do Brasil. O camarada lá falando sobre turismo, os melhores locais, as melhores praias para se falar de turismo no mundo está aqui. Maceió, Ilhéus e Porto Seguro. Eu disse, poxa, e nós não estamos vendo isso? Quer dizer, agora despertou. É um mercado que está pujante. Certo? Você faz um lançamento em Ilhéus, você vê praticamente todo, o pessoal está aí. Tanto é que a gente também está buscando o mercado lá, possivelmente a gente vai fazer alguma coisa lá. Não quero dizer que Itabuna não seja amanhã também, não tenha o seu mercado imobiliário voltado, tendo a volta do que já foi. Você fazia muito mais aqui do que lá. Hoje você faz muito mais lá do que aqui. Por quê? Porque quem manda no mercado imobiliário é o comprador. Se você não tem comprador, não adianta você lançar. Mas nós precisamos sim trazer muito mais indústria para fortalecer Itabuna, com essa criação da região metropolitana, um aeroporto aqui em Itabuna, para ter um vetor de crescimento que seja exatamente a cidade de Itabuna. Chico, eleito sendo aí, qual os projetos que Chico tem para Itabuna e região? Ou para Bahia, ali, caso, mas para a região? Bom, primeiro, quando começou, falou em um deputado que era de um lado, mudou para outro, e com essa mudança eu não vi nenhum retorno. Quer dizer, só mudou de camisa, mas ainda mudou de camisa, mas não suou a camisa. Então a gente precisa fazer um projeto, como eu lhe disse, ser um caixeiro viajante. Se for para a Bahia, buscar o governador. Governador, vamos olhar para Itabuna. Não é trazer ambulância, não é trazer recursos do Estado, mas sim buscar algo que gere emprego e renda para a cidade e, consequentemente, vai gerar renda também para o Estado. Vai buscar o deputado federal. Vamos lá. Ser um caixeiro viajante, leve o prefeito lá, leve o secretário de Indústria e Comércio para poder mostrar, vender Itabuna. A gente precisa vender Itabuna, porque Itabuna tem um potencial de crescimento bom. Nós já vivemos um tempo muito grande dependendo do cacau, da monocultura do cacau. Veio essa praga da vassoura de bruxa que assolou a gente. Momentaneamente, esse tempo atrás, aí teve um boom. Nós tivemos o cacau ainda R$1.000. Se você vê como a região ergueu, todo mundo gritou e de repente já declina, vai embora. Verdade. Então precisamos fortalecer também aqui a indústria chocolateira. Você vai nos pontos de desenvolvimento de turismo, vai
lá no sul. Gramado. Gramado. Você vai em Gramado, você tem... Não tem cacau. E mais um ponto de atração turística é uma fábrica de chocolate. Você vai naquela outra cidade lá de São Paulo, região fria, até esqueci o nome dela, também a mesma coisa. Quando você chega lá, um ponto de atração turística é uma indústria de chocolate. Por que aqui a gente não tem um ponto que o turismo vá também, além de fazer faz o consumo e também você gera emprego, que é a indústria chocolateira. Né? Pega o produto que está aí e transforma. Tudo isso são conjecturas que você tem que trazer para a realidade, que é fortalecendo, sim, a indústria da região cacaueira. Guilherme, você concorda de que a industrialização é um meio para se ampliar esse mercado de trabalho? Você acha também que, por exemplo, o turismo, né, pode contribuir para a economia do que seria o novo estado, né, o estado do Bahia do Sul? Nós aqui do sul da Bahia, do litoral, a gente já dá uma contribuição muito grande para a Bahia com o turismo. E o turismo é promissor na Bahia, tá? Isso é fato. A questão da indústria, eu citei aqui o estado do Espírito Santo. Uma das coisas que faz o Espírito Santo ser um contribuinte líquido da União é a questão da indústria. E a gente precisa, sim, implementar, a gente precisa crescer esse mercado da indústria. Isso é inevitável para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Eu acredito nisso. Aí nós estamos falando em Chico, nós estamos aqui também, Itacaré, está ali próximo, e aí também o Dr. Guilherme falando, então eu acho essa metodologia, nós precisamos trabalhar nesse sentido, para isso aqui, eu acredito nesse potencial do turismo e também das fábricas que possa vir, para que se possa dar um pouco. Chico também falou uma coisa interessante aí, lembrou do cacau, quando passou para R$1.000, quando a nossa região cresceu rapidamente, foi 6 meses, Chico, por aí. Foi por 6 meses, nós ficamos grande, deu assim, então eu acho que tem que manter isso aí para que possamos ter aí um estado forte, uma região forte. Para que possamos. Agora, para isso, precisamos acreditar em nossa região e eleger deputados nossos da nossa região. A política do cacau, me permitam, tem que ser revista, tá? Para que não sacrifique os produtores daqui, né? Aí a importação em detrimento aos produtores daqui, tudo isso tem que ser revisto. As promessas são feitas, mas nada concluso. E com relação à produtividade, o cacau nós alcançaremos uma produtividade, recuperaremos a nossa posição de primeiro produtor nacional do cacau, e a gente vai superar muito mais isso, porque nós tínhamos uma alta produtividade quando o cacau estava num auge muito bom, de 70 arrobas por hectare. Nós vamos chegar aí, muita gente produzindo de 300 acima, 300, 500, vamos superar isso. Então a gente vai ter alta produtividade de cacau, a gente vai ter uma produtividade muito alta. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu quero para ambos fazer a mesma pergunta e a resposta mais de maneira muito rápida, até porque o tempo está sendo escasso. Nota de 0 a 10 para o governo Augusto Castro, professor Guilherme. De 0 a 10. Olha, eu avalio o seguinte, que podia ser muito mais, o governo de Augusto, né? E a gente não faz isso usando de meios para tentar alcançar, denegrir a imagem do cara porque está de outra bandeira, segue outra ideologia. Então, de 0 a 10? Então eu 5. 5. Governo Jerônimo, de 0 a 10. 0. Governo Lula, de 0 a 10. 0, 0, 0. Chico, governo de Augusto Castro, de 0 a 10. Bom, eu, no caso de Augusto Castro, eu tenho que explanar um pouco, porque eu não acreditava no projeto dele, tanto é que eu lancei o meu projeto. Quando eu iniciei o meu projeto, eu dava a ele 0. Mas o povo elegeu ele, o projeto eu dou um 2. Muito bem, não é isso? E governo Jerônimo, de 0 a 10. Jerônimo eu dou -1. Não, está devendo? Que eu sei, vai ter que ser reeleito aos 4 ou 5 vezes para superar isso. Não pode ser. E Lula, governo Lula, de 0 a 10. Lula rapaz, eu procuro até na numerologia o que eu posso atribuir esse indivíduo que é péssimo. Quer dizer, a situação dele é pior do que a de Jerônimo. Muito pior, porque além de ser ruim como gestor, ele é mentiroso. É isso aí.
Meu querido parceiro, Josevan, para esse início de ano, qual é a nota que você dá para os nossos entrevistados hoje de 0 a 10? Eu dou 10 a cada um, são ótimos, são muito bons. Eu torço e brigo para essa região. Nós temos representante, a pessoa de ter o professor que na Câmara Federal, nos representando, ter um Chico França na Assembleia Legislativa, isso para a gente é muito interessante. São 10 para vocês dois, torço para vocês e torço para a nossa região. Parabéns. É isso aí. Guilherme, obrigado por estar iniciando o ano conosco. Eu que agradeço, viu? Um abraço para todos aí que estão nos assistindo. Chico, obrigado também, querido. Sempre às horas, estarei aqui sempre que você convidar. É isso aí. Antes de me despedir, eu vou passar a palavra para o nosso querido Josevan também usar essa dispersão aqui de Eu hoje. quero agradecer o primeiro programa do ano, não é isso? Isso. Primeiro programa de 2026, agradecer por essas duas figuras maravilhosas que estão colocando o seu nome à disposição para que nós, baianos, possamos escolher aí um deputado federal, um deputado estadual da nossa região. Agradecer as duas, agradecer, parceiro, a você para esse início de ano aí, e que Deus ilumine o nosso povo baiano, que o nosso povo baiano saiba votar esse ano, para que possamos dar uma melhorada nessa Bahia. Parabéns e muito obrigado, Valcapão. É isso aí. Olha, começamos o ano, né, sem Havaiana, mas com o pé direito. Né? Dois pretensos candidatos da direita. É óbvio que nós posteriormente teremos também candidato da esquerda, porque a proposta nossa é muito de liberdade de expressão. Mas eu quero também encerrar o programa de hoje, nesse início de ano, desejando que todos nós tenhamos momentos muito agradáveis, né, e que prosperemos, mas, sobretudo, que sejamos cada vez mais humanos. Né? Nós precisamos ter essa empatia, temos essa facilidade de compreender as possibilidades e limitações de cada um de nós, de cada pessoa que estão no convívio do nosso cotidiano. Portanto, quero desejar nesse início de ano que todos nós tenhamos muita felicidade e que possamos realizar em 2026 tudo aquilo que a gente planejou, que a gente sonhou, mas que basicamente temos sempre a realidade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.